Filho de milionário causa polêmica, mas a atitude incrível da faxineira revela algo surpreendente. A festa estava em seu auge, cercada por luzes de neon e risos que ecoavam como música em meio ao glamour. Rafael, o herdeiro de um dos homens mais poderosos de São Paulo, desfrutava de cada segundo. Com um terno perfeitamente ajustado ao corpo, ele se sentia o próprio rei. Instantaneamente, ele se tornou o centro das atenções quando, em um momento de despretensiosa sinceridade, lançou a frase: "Os pobres deveriam se esforçar mais." O ambiente silenciou e em segundos as redes sociais fervilharam. A manchete não tardou a surgir, amplificando suas palavras como se fossem uma bomba. A imagem de um jovem vivendo em meio ao luxo colidiu com a dura realidade de milhões. Ele, que sempre teve tudo, agora carregava as consequências de uma declaração arrogante e mal pensada. Enquanto do outro lado da cidade, na periferia, Dona Maria, uma faxineira lutadora de 50 anos, viu explosões de indignação em seu celular. Ela, com seus 3 filhos para alimentar, transformou lágrimas em força e decidiu que era a hora de se manifestar. Com um sorriso resiliente, começou a gravar vídeos transmitindo mensagens simples, mas impactantes sobre dignidade e esforço. Sua voz ecoou nas redes, viralizando e conquistando corações. A coragem dela tocou o fundo da alma de quem escutava. A luta não é só minha, é de todos nós. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Maria não era apenas uma faxineira, era uma força da natureza, empunhando sua história como um escudo contra a injustiça social. Seus vídeos, cheios de humor e sinceridade, atraíram seguidores, muitos deles se identificando com sua luta. Ela não apenas desafiou a fala de Rafael, mas inspirou uma onda de solidariedade. A comunidade a aplaudia, e o Brasil começou a abrir os olhos para a realidade que muitas vezes passava despercebida. O confronto era inevitável. O pai de Rafael, pressionado pela mídia, exigiu que ele se redimisse. Assim, um evento foi marcado, onde a elite se encontraria para discutir desigualdade social. Para surpresa de todos, Dona Maria também foi chamada a participar. O auditório estava cheio de sussurros e olhares curiosos quando finalmente se encontraram. Rafael sentiu seu coração disparar ao ver Dona Maria, que irrompeu o ar de superioridade com sua presença autêntica. A conversa foi um choque. Enquanto Dona Maria expunha sua vida com clareza e emoção, Rafael percebeu que a vida que ele levava não passava de um conto de fadas superficial. Ele começou a entender que sua existência de luxo não dizia nada sobre valor humano. Um duelo emocional começou, e Rafael se sentiu pequeno diante da grandeza e da riqueza de vida dela. "Quem você realmente é, Rafael?" perguntou Dona Maria em um tom firme, mas gentil. O jovem, preso entre o medo de desapontar o pai e a necessidade de se encontrar, ficou parado. A pressão era esmagadora. Ele sabia que esta era uma chance de olhar para si mesmo de uma forma que nunca tivera coragem. E enquanto ela o desafiava, a plateia prendia a respiração, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. A história está apenas começando e deixou todos com uma pergunta no ar. Rafael será capaz de se libertar das correntes de uma vida que não escolheu, ou continuará a viver sob a sombra do legado de seu pai? O auditório permanecia em um silêncio tenso, cada olhar fixo em Rafael, que mal conseguia respirar. A pergunta de Dona Maria ressoava em sua mente, como um eco que não o deixava em paz. Ele sentia o peso da expectativa não só dos presentes, mas de todas aquelas pessoas que o observavam do fundo da tela. Ele era um herdeiro, 13 vezes mais rico do que a maioria, e agora estava diante da verdade crua, sem máscaras. "Quem sou eu?" ele pensou com as mãos suando em seu terno caro. Era uma pergunta simples, mas que parecia carregar o peso de um universo. Ele viu Dona Maria. O olhar dela estava distante, mas ao mesmo tempo profundamente conectado com sua própria realidade. A mente de Rafael começou a vagar. Ele lembrava-se das festas exuberantes, dos jantares finos, dos carros importados. Mas tudo isso agora parecia tão vazio. Uma lágrima escorreu em sua bochecha. Ele não precisava ser o vilão da história. Talvez pudesse se tornar um herói em vez disso. Finalmente, as palavras começaram a fluir de seus lábios. Eu não sei quem eu sou, mas sei que não quero ser a pessoa que disse aquelas palavras.
Não quero ser a pessoa que simplesmente observa a luta dos outros. Ele olhou para Dona Maria, seus olhos brilhantes refletindo a força que ele nunca soubera que tinha. Quero mudá-las. Quero ajudar. A plateia explodiu em murmúrios. Como ele poderia querer mudar algo que nunca viveu? Mas Dona Maria, com um sorriso sincero, respondeu: Você pode, Rafael. Todos temos o poder de mudar a narrativa. Um passo de cada vez. Ele sentiu uma onda de esperança, mas também de dúvida. E se ninguém acreditasse nele? E se ele falhasse? As vozes da elite ao seu redor começaram a falar, algumas contra, outras a favor. Mas na sua mente ele só conseguia pensar no que significaria ser verdadeiro consigo mesmo. Depois daquele encontro, Rafael decidiu que precisava conhecer melhor as comunidades que sempre estiveram à margem de sua realidade. Ele desceu a ladeira da sua zona de conforto e, sozinho, decidiu visitar a favela onde Dona Maria morava. Ao entrar naquele mundo novo, ficou impressionado. As cores vibrantes, os sorrisos calorosos e a música pulsante chocavam com a imagem que ele tinha do lugar. Enquanto caminhava, Rafael ouvia histórias. Ele conversou com mães e filhos, aprendeu sobre suas vidas e desafios diários. O que antes eram apenas números e estatísticas feitos no escritório do pai agora se tornavam rostos e histórias. Ele entendia pela primeira vez o verdadeiro significado de esforço. Mas ao mesmo tempo em que ele se sentia mais próximo da realidade, a sombra de seu pai aumentava. O velho milionário não aceitava ver seu filho se afastar daquela vida de privilégios. Ele começou a notar que as ações de Rafael estavam começando a assustá-lo. O que aconteceria quando sua família percebesse que ele realmente queria se dedicar a uma causa que desafiava sua criação? E quando Rafael decidiu fazer um vídeo ao vivo, revelando ao mundo sua nova intenção de se engajar verdadeiramente nas comunidades carentes, mal sabia ele que isso tornaria sua própria vida um campo de batalha. O que viria a seguir poderia mudar sua vida de uma vez por todas, mas também o afastaria de tudo o que conhecia. Ouvindo os aplausos da comunidade e as críticas das redes sociais, Rafael se pegou perguntando: Estou preparado para tudo isso? E a dúvida se tornava um impulso maior que a certeza. Enquanto o vídeo se tornava viral, um novo e feroz interesse começou a surgir da imprensa. Tratava-se da verdade, mas também da busca por um novo Rafael, que estava prestes a reescrever sua história. Como ele lidaria com essa nova pressão e com a constante vigilância dos dois mundos que agora coexistiam dentro dele? Os dias seguintes foram um turbilhão. Rafael não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas eco de suas escolhas. As mensagens de apoio o envolviam, mas as críticas contundentes o golpeavam como socos no estômago. Ele se pegou lendo cada comentário no celular, as mãos suadas, o coração disparado. Havia quem o chamasse de falso, quem o acusasse de estar apenas em busca de publicidade. Mas havia também muitos que lembravam que ele tinha feito uma escolha corajosa. Enquanto isso, Dona Maria se tornará sua âncora. Ela estava sempre ali, oferecendo palavras de sabedoria que o ajudavam a se manter focado. Rafael, a vida não é uma contagem de likes ou aplausos. É sobre conexão, sobre realmente se importar, ela dizia, sentando-se ao lado dele em uma das barracas coloridas da favela. Enquanto a tarde se despedia com o pôr do sol dourado. Naquele local, Rafael podia sentir o calor humano. Era um espaço onde as pessoas compartilhavam não só suas dores, mas também suas vitórias. Ele começou a se envolver com projetos comunitários, ajudando na construção de parquinhos e nas aulas de reforço para as crianças. A cada sorriso que recebia, a cada olhar de agradecimento, ele se sentia menos um herdeiro e mais um agente de mudança. Embora as lembranças do passado o perseguissem. Porém, não era só a comunidade que estava de olho nele. A família de Rafael estava em alvoroço. Seu pai, visivelmente abalado pelo que considerava um ato de rebeldia, convocou uma reunião com todos os diretores da empresa. Ele não entendia por que o filho estava se afastando de um legado que deveria ser glorificado. O homem estava se tornando obcecado pela ideia de resgatar a imagem que sempre fizera questão de projetar. Você está jogando tudo fora. Precisamos mostrar aos acionistas que sua cabeça está no lugar certo, gritou seu pai, nas reuniões que se tornaram cada vez mais frequentes. Rafael ouvia em silêncio, tentando não deixar que a frustração transbordasse. Ele queria gritar que o que estava em jogo não era a fortuna, mas o propósito, a possibilidade de fazer algo significativo. Mas como expressar isso sem soar como um rebelde sem causa? As notícias sobre sua nova vida pegaram fôlego. Um jornalista lhe enviou uma mensagem querendo saber se ele aceitaria fazer uma entrevista. A proposta era atraente. Uma chance de abrir o coração para um público maior, de falar sobre o que realmente importava.
mas a pressão aumentava. A dúvida apertava seu peito. Estaria pronto para dividir essa parte da sua vida? E mais importante, estaria preparado para a frequência com que seus velhos valores enfrentavam seus novos ideais? Em uma manhã de sol, ele se viu sentado em um banco no parque, um café na mão, revendo as mensagens que tinha recebido. Um lembrete de que não estava sozinho nesse caminho, embora as trevas da indecisão tentassem encobri-lo. Ele se levantou e caminhou até a obra na comunidade. O sorriso das crianças ao vê-lo foi tudo o que ele precisou para se lembrar do porquê de ter decidido dar esse passo. Mas enquanto a luz do dia o envolvia, uma reviravolta inesperada se aproximava. Uma ligação que mudaria tudo estava prestes a ocorrer. O telefone vibrou em seu bolso e ao ver quem era, o coração dele pareceu parar. Era seu pai, e ele queria que eles se encontrassem. A sensação de apavoro tomou conta de Rafael, mas havia uma ponta de curiosidade. O que ele queria lhe dizer? Assim, com o celular em mãos e as palmas suadas, Rafael respirou fundo. Ele estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida, a luta sincera entre duas verdades. Rafael olhou para o celular, a tela brilhava em contraste com a luz suave do entardecer. A mensagem de seu pai estava lá, direta e fria como sempre. Um encontro. Seu coração acelerou enquanto tentava imaginar como seria esse momento. O pai, sempre tão seguro de si e da própria imagem, agora confrontando o filho que escolhera um caminho que não fazia parte do script. Ao chegar ao café onde se encontrariam, Rafael sentiu o ar pesado, como se cada passo o aproximasse de um confronto inevitável. Ele respirou fundo, tentando afastar a ansiedade. O lugar estava movimentado, barulhento, mas isso pouco importava. Para ele, era como estar em uma sala escura, só existiam eles dois. Quando seu pai chegou, a expressão dele era de frieza. Rafael se lembrou de quantas vezes já estivera na presença daquele olhar julgador. Ao se sentar à mesa, foi como se uma tempestade estivesse prestes a sair de dentro dele. O pai não demorou a falar. Você precisa entender que suas ações refletem não só sobre você, mas sobre toda a família. Começou, a voz firme, como se estivesse dando uma palestra. Pelo amor de Deus, pai, eu não estou aqui para discutir como suas ações devem refletir em nossa imagem. Rafael interrompeu, a voz tremendo entre indignação e desespero. Ele terminou a frase com o coração na boca, lutando contra as lágrimas que insistiam em se formar. O pai, surpreso com a ousadia do filho, recuou um pouco, mas rapidamente recuperou o controle. O que te move agora não é apenas por altruísmo, é uma tentativa desesperada de se rebelar, disse com desdém. Aquelas palavras o feriram como lâminas. Mas Rafael sabia que a verdade nunca era simples. Não era sobre revolta, mas sobre uma transformação crescente que ele sentia dentro de si a cada dia que passava. Olhando nos olhos do pai, viu algo que nunca notara antes: medo. Medo de que o filho não seguisse os passos esperados. Medo de ser abandonado por ele. Mas antes que pudesse falar, seu celular vibrou irritantemente. Uma mensagem. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Era uma atualização sobre a fundação que ele ajudava a criar. Uma das crianças do projeto tinha conseguido uma bolsa de estudos. A alegria pulsou dentro dele como um raiar de sol em dia nublado. Isso é o que realmente importa, ele pensou decidido. Eu não quero viver para as expectativas que você criou para mim. O que eu quero é fazer a diferença, pai. Disparou, sua voz agora cheia de determinação. A conversa se transformou em um embate. As avós da família olhavam com preocupação, e as palavras cresciam em intensidade, ressoando em cada canto do café. Era uma cena inacreditável, pai e filho em guerra, cada um defendendo suas verdades. Rafael percebeu que essa batalha não lhe daria um vencedor certo, mas era necessária. O impacto disso tudo poderia mudar não só a vida deles, mas também da comunidade onde ele finalmente se sentia em casa. Com o calor daquela discussão ainda pairando no ar, ele ouviu sua própria voz soar, firme e clara. Estou cansado de viver nas sombras da sua imagem. Eu quero que você olhe nos meus olhos e veja quem eu realmente sou. Mas, antes que pudesse continuar, a porta do café se abriu. Uma mulher entrou apressadamente. Entre os barulhos do atendimento, um grito ecoou. Rafael, precisamos de você. É a Dona Maria, ela tá mal. Aquelas palavras gelaram o sangue dele. O impacto da mensagem foi como um golpe certeiro, e o mundo ao redor desmoronou instantaneamente. Ele se levantou sem pensar. O que aconteceu? Perguntou, a angústia como um nó na garganta. A mulher olhou aflita, e Rafael sentiu o coração acelerar. A conversa com o pai, a batalha entre verdades estava prestes a ser esquecida. Havia algo mais importante agora. O que aconteceria com Dona Maria?
E como essa nova dor afetaria Rafael em seu caminho de transformação? Rafael saiu do café como um projétil, ignorando o murmúrio das mesas. O coração batia descompassado, como se quisesse se libertar do peito. Cada passo em direção à saída parecia mais pesado, e um frio percorreu sua espinha ao imaginar a situação de Dona Maria. Ele precisava saber o que havia acontecido, precisava estar lá por ela, como ela sempre estivera por ele. A mulher que lhe trouxe a notícia o seguia de perto, com uma expressão preocupada. Ela desmaiou no projeto. A gente estava fazendo as atividades e ela não conseguiu se levantar, explicou, ofegante. Ao ouvir isso, Rafael sentiu o estômago revirar. Dona Maria não era apenas uma funcionária, ela era uma figura maternal, uma mulher que sempre acreditou em suas ideias quando mais ninguém o fez. Quando chegaram à casa dela, a atmosfera estava pesada. Os vizinhos se aglomeravam na entrada, a preocupação estampada em seus rostos. Rafael se aproximou de Dona Maria, que estava deitada em uma cama, pálida e com um semblante que não era dela. No entanto, seus olhos estavam fechados, e a tranquilidade de quem dorme parecia uma ilusão. Ele a tocou armando-se contra a dor que já começava a se formar. Ela estava cuidando das crianças e se esqueceu de se alimentar direito, murmuranhou uma vizinha. Acho que foi isso. Rafael sentiu como se uma lâmina de frio tivesse cortado sua alma. Ele se lembrou de quantas vezes Dona Maria sacrificou seu próprio bem-estar em prol dos outros. Aquilo não estava certo. Tentando concentrar-se, ele pegou o celular e convocou os outros voluntários da fundação. Era hora de agir. Cada mensagem enviada era um lembrete de que, naquele momento, ele não poderia parar para se preocupar com as expectativas do pai. Havia algo maior em jogo agora. Enquanto aguardava as respostas, ele se sentou ao lado de Dona Maria. As mãos dela estavam quentes. O pulsar de sua vida seguia firme, mas havia fragilidade na forma como arrastava as pálpebras. Rafael fechou os olhos e disse em voz alta: por favor, não vá embora, Dona Maria. Nós precisamos da senhora aqui. E naquele momento de desespero, algo dentro dele começou a mudar. Ao olhar ao redor, viu os vizinhos, as crianças que começavam a se agitar, e pela primeira vez, não sentiu apenas o peso da pressão familiar. Sentia o pulsar da comunidade, a força que Dona Maria sempre representou. Ele não estava mais apenas lutando por uma visão pessoal. Ele estava lutando por um ideal maior, um ideal que não dependia da riqueza do pai, mas da solidariedade do povo. A porta se abriu. Um grupo de amigos e voluntários entrou rapidamente, trazendo comida e palavras de conforto. Entre eles estava Fernanda, uma jovem com quem Rafael começara a se conectar. Ela se aproximou dele, preocupada. Como ela está? Não sei, estamos esperando, ele respondeu, a voz embargada. Fernanda segurou sua mão e o olhou nos olhos. Você está fazendo o que pode, disse, e Rafael percebeu que a força dele não vinha apenas do desejo de mudar sua própria vida, mas da missão coletiva que naquele momento parecia finalmente ganhar vida. Como que em resposta à energia que haviam gerado, Dona Maria começou a se movimentar. Um leve gemido escapou, e Rafael sentiu um fio de esperança. Ela vai acordar, ele pensou com firmeza, lutando contra as lágrimas. Mas antes que a atmosfera se iluminasse completamente, um som ressoou do lado de fora. Um carro acelerado, e uma voz familiar chamou. Era seu pai. A conexão que Rafael pensara ter deixado para trás estava prestes a lhe puxar de volta. Rafael, precisamos conversar. A voz dele cortou o clima de esperança no ar como um raio. Rafael olhou para Fernanda, depois para os vizinhos. Ele tinha que decidir. Ficaria ao lado de Dona Maria ou enfrentaria mais uma vez a sombra de seu pai? A dor e o medo dançavam em seu peito. E mais do que isso, a pergunta ecoou em sua mente: o que realmente importa agora? Rafael respirou fundo, tentando clarear a mente. A voz do pai ainda ecoava na sua cabeça, como um rugido distante, enquanto o som das vozes preocupadas dos vizinhos preenchia o ar. Ele olhou novamente para Dona Maria. A leve movimentação dela era um sinal de que havia esperança, e ele não poderia simplesmente ceder à pressão que sentia do outro lado da porta. Rafael. Seu pai chamou novamente, mais firme dessa vez. Precisamos discutir seu futuro, suas responsabilidades. Não podemos deixar que isso atrapalhe a nossa família. Rafael sentiu o coração disparar. A urgência de agir crescia dentro dele. Responsabilidades. Era isso que seu pai pensava que ele deveria se preocupar? O que importava mais? O futuro glorioso que seu pai traçava ou a vida e a luta de Dona Maria? Ele já notava o quanto era fácil aceitar o que sua família ditava, mas agora sentia-se dividido. Eu já te disse que precisa de um plano, Rafael. A voz do pai rompendo o silêncio da casa o fez sentir uma revolta quente.
Todo o amor e apoio que ele receberá de Dona Maria estava em risco, e isso para ele tinha valor inestimável. Acabar com essa corrente de apoio imaginário para as expectativas do pai parecia mais um golpe do destino. A porta se abriu um pouco mais, e a figura imponente de seu pai apareceu. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Dona Maria, e a expressão em seu rosto se transformou de preocupação para desprezo. Para ele, Dona Maria era um mero ingresso para os planos de Rafael, algo que poderia ser colocado de lado. Ela está doente, Rafael respondeu, a voz firme, mas tremendo de raiva. E isso é mais importante do que qualquer conversa que você queira ter. A sala ficou em silêncio, e os vizinhos trocavam olhares. A tensão era palpável. Rafael percebeu que estava ali, não apenas como filho, mas como representante de uma comunidade que aquele homem nunca compreendeu. As vozes que o cercavam eram ecos de apoio, reforçando a coragem que surgia nele. Eles precisam de mim. Ela precisa de mim. Isso não é a hora nem o lugar para esse tipo de conversa, disse seu pai. Mas a certeza na voz de Rafael fez com que ele hesitasse. A dona da casa, uma das vizinhas, se aproximou. Desculpe, senhor, mas aqui estamos todos por Dona Maria. Ela é parte da nossa comunidade, e sua preocupação deve ser com ela, não com os negócios da sua família. O apoio dela trouxe um leve brilho nos olhos de Rafael. Aquela mulher entendia. Eu não vou me afastar agora, Rafael declarou, e o som de sua própria voz parecia ecoar um novo propósito. Ele voltou-se para Fernanda, que fez um gesto de encorajamento. E ao olhar para Dona Maria, o rosto dela começou a se iluminar, um leve sorriso aparecendo no canto dos lábios. A conexão era palpável, e a sala parecia vibrar com ela, como se a força da comunidade estivesse se entrelaçando. O pai de Rafael se esticou, visivelmente incomodado, mas foi então que a mulher que trouxe a notícia sobre Dona Maria se adiantou. Precisamos de você aqui, não só por Dona Maria, mas por todos nós. Rafael sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele sabia que estava prestes a fazer algo que mudaria não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. O peso do que sua família desejava cruzava o seu caminho como um ladrão mal-intencionado, e ele estava decidido a não permitir. Vamos fazer uma corrente de apoio por Dona Maria, sugeriu ele. Vamos nos juntar e mostrar que nos importamos, que ela não está sozinha. Justamente nesse momento, Dona Maria fez um movimento, e todos os olhares se voltaram para ela. Os olhos dela lentamente se abriram, e o sorriso se ampliou. A vida estava de volta. Mas o peso da conversa com seu pai ainda pairava no ar, e Rafael percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que faremos agora? Ele se perguntou, enquanto as vozes da comunidade se uniam em um murmúrio de esperança, e o olhar de seu pai ainda acompanhava cada movimento. A dúvida mais uma vez batia à sua porta, e ele percebia que estava prestes a fazer a escolha que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro daquelas vidas ao seu redor. Rafael sentiu a pressão crescendo em seu peito. O sorriso de Dona Maria era um aviso de que o tempo estava passando, e ele precisava agir. A ideia da corrente de apoio estava tomando forma na sua cabeça, mas a dúvida sobre como unir a comunidade pesava em seus pensamentos. Ele se virou para os vizinhos, que ainda observavam a cena, e sentiu um calor familiar nas vozes dele. Vamos nos reunir amanhã no centro da praça, ele começou com mais confiança. Cada um de vocês pode trazer algo, comida, carinho, qualquer coisa que mostre que Dona Maria não está sozinha. Precisamos mostrar a ela que somos uma família. As murmúrios de aprovação começaram a ecoar. Rafael prendeu a respiração, tentando capturar aquele momento, aquela sensação, enquanto via o entusiasmo crescer ao seu redor. Era ali, entre pessoas que se importavam verdadeiramente, que ele queria estar. E se Dona Maria precisar de remédios ou cuidados especiais? Perguntou Fernanda, percebendo que a luta ainda não estava feita. Como podemos ajudar além disso? Podemos criar uma lista do que ela precisa e mobilizar todos. Trabalhar juntos. Rafael respondeu, sentindo uma onda de energia fluir entre eles. Se cada um fizer um pouco, conseguiremos um impacto grande. Enquanto falava, o olhar de Rafael se fixou no seu pai, que tinha uma expressão de desaprovação. O homem parecia uma tempestade em um dia de sol. Rafael sabia que as intenções e preocupações de seu pai não eram para ser ignoradas, mas naquele momento, ele estava decidido a se posicionar. Era uma batalha interna, a luta entre o que era esperado dele e o que seu coração gritava. Rafael, a voz do pai cortou a comoção. Você não vê que isso é uma perda de tempo? Precisamos pensar na sua educação, no seu futuro. Isso é só uma distração. O desespero na voz do homem era claro, mas não impotente, o que acendia ainda mais a chama da rebeldia em Rafael.
Ele não poderia deixar aquilo o atingir. Meu futuro é ajudar os outros, disse ele, a voz alta e firme. E Dona Maria é parte do que eu sou. Se você não entende isso, não sei como continuar essa conversa. A sala ficou em silêncio novamente e Rafael se sentiu fortalecido pela decisão que havia tomado. Era hora de desafiar o que sempre conhecera. Dona Maria, ainda em seu canto, finalmente conseguiu sussurrar. Rafael, meu filho, você é tudo o que eu preciso agora. Com isso, ela exagerou um esforço para se levantar, e as pessoas correram para ajudá-la, formando uma pequena comitiva de apoio. Aquela cena tocou o coração de Rafael. Ele viu que unidos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Então, diante daquela situação emocionante, ele se lembrou do passado, sobre como os vizinhos sempre haviam estado ciumentos do que sentiam, amor e apoio incondicional. E não se esqueçam, precisamos coletar dinheiro para cobrir as despesas médicas, ele disse, sentindo que a paixão pela causa o movia. Quando a ideia foi lançada, a comunidade imediatamente se animou, formando grupos, protocolos e dividindo responsabilidades. Rafael nunca tinha visto as pessoas se unirem tão rapidamente. O prazer que isso trazia a ele era indescritível. Sentia que ao lado de Dona Maria e da comunidade, havia encontrado um propósito maior do que ele já imaginara. Entretanto, enquanto todos se reuniam e esboçavam planos, o olhar do pai de Rafael ainda permeava seus pensamentos. O homem, tão focado nas suas expectativas, parecia uma sombra se estendendo sobre tudo. A dúvida e a necessidade de aprovação ainda estavam ali, pulsando como um tambor distante. E se você, meu pai, não aceitasse isso? A pergunta explodiu em sua mente sem que ele conseguisse evitá-la. Quando seu pai finalmente se afastou, um pesado silêncio caiu. Rafael não sabia o que viria a seguir, mas era claro que as decisões em seu coração estavam apenas começando. Um dos vizinhos se aproximou, segurando um papel e olhando fundo nos olhos de Rafael. Quando começamos a fazer as coisas acontecerem, o que você fará quando as suas opções se limitarem? Aquela pergunta encheu sua cabeça de imagens carregadas de incerteza, e ele sabia que o desenrolar daquela história ainda estava longe de ser resolvido. Rafael não conseguia tirar a pergunta de sua cabeça. Aquela frase ecoava como um sino dentro dele, fazendo seu estômago se contorcer. Quando as suas opções se limitarem, o que isso significava? E como ele deveria reagir a isso? Ele olhou ao redor e viu Dona Maria sendo cercada por vizinhos, recebendo apoio e carinho. Essa cena aquecia seu coração, mas a interrogação deixava um amargo na boca. No dia seguinte, a praça estava cheia de vida. As mesas estavam repletas de comida caseira, o aroma perfumado das tortas e bolos invadia o ar. Crianças riam, homens e mulheres conversavam animadamente, alguns organizando caixas com doações. Rafael sentia a energia pulsando ao seu redor, uma força coletiva que parecia unir todos por um propósito maior. Mas no fundo, a inquietação ainda o acompanhava. Decidido a não deixar os pensamentos negativos dominarem, Rafael se chegou até um grupo de amigos. Precisamos de alguém para ficar com Dona Maria enquanto fazemos as arrecadações. Não podemos deixá-la sozinha, sugeriu, tentando manter o foco no que realmente importava. Fernando, seu melhor amigo, já havia escutado sugestões semelhantes e logo se prontificou. Eu fico. Pode deixar que eu cuido dela. Rafael sorriu. Finalmente uma pequena parte do peso se dissipava. Com o tempo ele começou a perceber que a união da comunidade não era apenas um esforço temporário. Era sobre criar laços, fortalecer conexões e reconhecer que mesmo com as dificuldades, eles podiam se apoiar uns nos outros. Apenas quando o evento estava atingindo seu pico de alegria, ele avistou seu pai à distância. O homem permanecerá à margem, os braços cruzados, observando a movimentação com um semblante fechado. A batalha dentro de Rafael se reacendeu. Ele sabia que se não falasse com ele, haveria um abismo ainda maior entre os dois. Aproximou-se lentamente, a pressão no peito voltou. Pai, podemos conversar? Fez a pergunta, sentindo a hesitação nos olhos do homem. O pai de Rafael hesitou, mas o chamou para o lado. Sobre o que? Sua voz soava mais fria do que o normal. Sobre o que estamos fazendo. Sobre a Dona Maria, Rafael começou, a timidez ainda presente nas palavras. Eu sei que você tem suas preocupações, mas olha ao redor. As pessoas estão se ajudando. Isso é importante. O pai o encarou, e as emoções estavam confusas. Isso é apenas uma distração, Rafael. Você vai se arrepender disso. Pense no que você poderia estar conquistando se ao invés disso você estivesse focado nos estudos. Mas eu sou feliz aqui, pai. Ajudar é o que realmente importa para mim. Não é só sobre um diploma. É sobre ser parte de algo maior, afirmou, sentindo seu coração acelerar.
Nunca vou entender isso, respondeu o pai, a voz amargurada. Antes que a tensão se intensificasse, Dona Maria apareceu, com um sorriso frágil, mas radiante. A presença dela parecia um bálsamo. Ela segurou a mão de Rafael e a do seu pai, fazendo um gesto delicado. Olha, homens de bem, o que importa é o amor que compartilhamos. Eu sinto isso, e gosto de ver que ainda há esperança. O pai de Rafael desviou o olhar de Dona Maria, mas a expressão de raiva estava se dissolvendo. Era evidente que ele lutava para não ceder, mas a fragilidade do momento era palpável. No fundo, Rafael sentia que algo estava mudando, mas não sabia exatamente o que. E enquanto essa transformação sutil se desenrolava, a conversa deu lugar a uma nova realização. Um grupo de jovens se aproximou trazendo uma doação maior do que haviam imaginado. Eles entregaram um cheque que parecia capaz de aliviar as preocupações com as despesas médicas. É uma quantia significativa, mas ainda precisamos de mais, disse uma das jovens, seu olhar determinado. Aquela nova onda de apoio gerou um murmúrio de excitação e esperança entre todos. A gratidão surgiu em Rafael, mas a incerteza ainda o acompanhava. E se tudo isso não for o suficiente? A dúvida persistia, como uma sombra crescente. O que antes parecia ser apenas um gesto de solidariedade agora tomava uma proporção inesperada. E, com a incerteza batendo a porta novamente, Rafael sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Rafael continuava envolto em um turbilhão de emoções enquanto a expectativa pela arrecadação de fundos fervilhava na praça. O clima festivo, embora vibrante, não conseguia abafar o incômodo que se instalava em seu íntimo. As doações estavam aumentando, mas a preocupação com a saúde de Dona Maria parecia crescer na mesma proporção. Ele caminhou em direção a um grupo que conversava animadamente sobre o sucesso da arrecadação. A energia era contagiante, mas em sua mente a pergunta ecoava: e se o que conseguimos não for suficiente? O balançar das incertezas era constante. O coração queria acreditar, mas a mente parecia travar uma batalha contra qualquer esperança. Depois de alguns momentos, decidiu olhar para seu pai novamente. A expressão dele havia suavizado um pouco, mas ainda havia um ar de resistência. Rafael se lembrou das palavras de Dona Maria, que como um farol em meio à neblina, havia iluminado seu caminho. Inspirado, resolveu tentar mais uma vez. Pai, ele disse, aproximando-se com determinação. Você já pensou que a verdadeira riqueza está em momentos como este? Ver pessoas unidas, lutando por algo maior? Não é só sobre dinheiro, mas sobre amor e compaixão. A voz de Rafael carregava um fervor que ele nem sabia que possuía. É fácil falar isso quando se tem a vida do jeito que você tem, seu pai retrucou, o tom endurecendo. A realidade é outra para muitos. Você não pode se permitir ser ingênuo assim. Mas Rafael não recuou. E se eu não me importar em ser ingênuo? O que eu quero é fazer a diferença na vida de alguém. Como posso olhar nos olhos da Dona Maria e deixar de fazer o que posso, só porque você acha que temos que pensar no dinheiro? Um silêncio tenso pairou entre eles. O pai de Rafael parecia estar se desfazendo, fragmentos de seu próprio medo eram visíveis. Dona Maria, que observava de longe, finalmente se aproximou novamente. Segurando o braço de Rafael, ela disse: a gente sempre tem algo a oferecer. Às vezes, é apenas um sorriso ou uma palavra amiga. Seu pai olhou para Dona Maria e pela primeira vez, a expressão rígida começou a se amolecer. Os músculos do rosto relaxaram um pouco e os braços cruzados se abriram como se uma barreira invisível estivesse sendo quebrada. Ele respirou fundo, enquanto a cena ao redor mostrava a verdadeira essência da comunidade. Pessoas de todas as idades se ajudando, todos em sintonia. Como se fossem um só. Rafael soube que aquele era o momento exato. O riso de uma criança à distância fez o pai dele olhar para o lado. Ele viu um grupo de pequenos preparando uma apresentação musical, sorrisos luminosos no rosto. Era uma visão simbólica da esperança e da força daquele povo. O pai de Rafael finalmente falou, sua voz mais baixa. Talvez eu tenha exagerado. Mas você precisa entender que eu só quero o melhor para você. As palavras vieram pesarosas, como se ele estivesse soltando um fardo que carregava há muito tempo. Rafael sorriu, mas antes que pudesse responder, um grito ecoou do outro lado da praça. Pessoal, vem cá. Temos um problema. As cabeças se viraram, os rostos perplexos. O que poderia ter acontecido agora? A adrenalina subiu novamente. Rafael e seu pai ficaram em alerta, a conversa interrompida pela urgência do momento. O que poderia ser tão alarmante em meio a tanto amor e solidariedade? Rafael sentiu seu coração acelerar, enquanto uma sensação de que algo crucial estava prestes a ocorrer tomava conta dele.
E no fundo, ele sabia que aquela cena era apenas o começo de uma nova reviravolta. O que estaria prestes a acontecer mudaria tudo de novo. A praça fervilhava. O sol brilhava intensamente e o ar estava impregnado com o cheiro da comida caseira. Todos se revezavam entre risos e conversas alegres enquanto os pequenos ensaiavam uma apresentação musical para a Dona Maria. Mas, subitamente, um grito ecoou na multidão e fez o coração de Rafael disparar. Pessoal, vem cá. Temos um problema. Rafael e seu pai se entreolharam. A tensão no ar era palpável. A alegria que o cercava, tão vibrante até momento atrás, agora se via ameaçada por essa súbita urgência. Rafael sentiu seu estômago apertar. O que poderia estar acontecendo? Ele se moveu rapidamente em direção ao som, puxando seu pai que hesitava ao seu lado. Quando chegaram ao centro da agitação, avistaram um grupo de pessoas com olhares preocupados cercando algo que estava no chão. Era uma criança, a pequena Lúcia, que fazia parte do projeto e que se destacava pela alegria contagiante. Ela tinha caído enquanto brincava e sua perna estava machucada. O pânico se instalou na comunidade, mas, no meio desse caos, Rafael sentiu que a unidade que havia se formado não poderia se desfazer. Chama uma ambulância! Gritou alguém, enquanto outros corriam para ajudar a menina. Rafael rapidamente se ajoelhou ao lado da criança, segurando sua mão delicadamente. Ele viu o medo nos olhos dela e, mesmo em meio à confusão, decidiu que precisava ser forte. Lúcia, você vai ficar bem. Olha, todos estão aqui por você. Disse ele, a voz firme, tentando transmitir confiança, mesmo que seu coração estivesse pesado. A pequena sentiu, suas lágrimas se misturando com a sujeira em seu rosto. Mas Rafael estava decidido a mostrar a ela que não estava sozinha. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, ele rapidamente organizou as pessoas em torno da menina, pedindo que alguns buscassem gelo e outros chamassem os pais de Lúcia. Era o momento de agir, de unir forças, e ele sentia que a comunidade estava respondendo à sua chamada. Vamos fazer uma roda. Ela precisa saber que está cercada de amor, exclamou Rafael. Naquele instante, seu pai, que observava de longe, sentiu um misto de admiração e vergonha. Rafael, o filho que ele achava que eram apenas as sombras de um grande legado, estava ali, na frente de todos, mostrando compaixão e liderança. A expressão do homem começou a mudar. A resistência cedia espaço para algo mais vulnerável. Assim que a ambulância chegou, Lúcia foi retirada da roda com cuidado. As mães e os vizinhos se reuniram em um abraço coletivo, respirando aliviados ao vê-la sendo levada. Rafael, enquanto observava tudo, percebeu que aquela união não era apenas um gesto. Era uma força vital que o ligava àqueles que sempre estiveram ao seu lado. A cena acabou com aplausos. Era um reconhecimento do poder da comunidade, da solidariedade que havia se formado durante aqueles dias. Rafael se virou para seu pai, que agora parecia fragilizado, e disse: "É isso que importa, pai. Não é sobre dinheiro. É sobre as vidas que impactamos juntos." Seu pai, com a voz embargada, finalmente admitiu: "Eu não estou acostumado a ver assim. Eu pensei apenas nos números, nas expectativas. Mas você está fazendo a diferença de um jeito que eu nunca imaginei." O reconhecimento na voz do pai trouxe um alívio ao coração de Rafael. Ele sabia que as mudanças não aconteceriam da noite para o dia, mas havia uma semente sendo plantada dentro daquele homem. Nos dias que se seguiram, Dona Maria se recuperou e voltou a ser a força que sempre foi. Rafael, ao lado dela, continuou a trabalhar com a comunidade, ajudando a estabelecer projetos significativos. Ele se tornou um defensor das causas que realmente importavam, usando sua voz e sua influência para amplificar as histórias que um dia não ouviu. E seu pai? Ele começou a participar das reuniões na favela, sentindo a dor e a alegria daquele lugar que em algum momento julgara inferior. A transformação foi lenta, mas havia um compromisso genuíno em entender e se conectar com a realidade dos outros. Rafael olhou para Dona Maria que sorria ao seu lado, e sentiu como se houvesse virado a página. Toda a luta, as dúvidas e os medos agora faziam parte de sua história, mas o amor e a solidariedade haviam se tornado os protagonistas. Ele não era apenas um herdeiro, ele era um homem que tinha escolhido seu caminho, um caminho que iluminava a vida dos outros. A vida nunca seria a mesma. E isso era perfeito. A luz daquele dia continuava a brilhar, refletindo a força da comunidade e a transformação de Rafael, provando que, quando unidos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. E assim, com o coração renovado, ele percebeu que a verdadeira riqueza estava em cada sorriso, em cada vida tocada. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mensagens de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.